E aí pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts e no vídeo de hoje eu vou falar bem rapidinho sobre aquela famosa frase que brush você usa. Essa semana eu estava fazendo a renderização desse personagem aqui que eu já estou trabalhando, já tem 2 vídeos atrás, né? E eu peguei uns brushes, um preset de brushes que eu não utilizo de costume, né? Eu peguei do Suki Brush Set, que é um artista aí que faz as artes da Riot Games, né? Ele faz algumas coisas do Valorant, do LoLzinho, umas splash, e ele transita entre uma arte mais renderizada e uma arte bem estilizada, bem interessante. Então eu pensei, será que vai fazer diferença eu trocar os meus brushes comuns que eu utilizo por um pacote que eu nunca usei e já ir direto por uma arte? E eu resolvi fazer esse teste. Eu paguei R$ 2,99 no pacote de brushes dele, achei um valor bem acessível até, ainda mais que é brush e tudo mais, então não tem problema. E ele fala um pouquinho em quais áreas ele usa cada um dos brushes lá nas especificações, bem rapidinho ele fala. Então eu resolvi testar. Olha, eu não senti muita variação porque os brushes dele são bem equilibrados. Ele tem um brush ali que tem uma textura, mas a textura dele é bem equilibrada com a parte mais fletada do brush, né, que é mais quadrada. Ele tem um outro brush que é o número 5, que é realmente um quadrado ali, meio que um triângulo, sei lá. E ele é um brush bem legal também de utilizar quando você quer fazer umas coisas, por exemplo, uma sombra bem dura, você consegue fazer ela tranquilamente e tal. A parte da pele, ele tem os brushes dele com a textura ali, dá pra fazer um negócio legal com a pele. Transições, né, entre as sombras, né, para você fazer como eu posso explicar? Para você conseguir dar aquele volume 3D, entende? Ele tem um brush ali que você, por exemplo, você faz tipo um cinza mais escuro e um cinza mais escuro ainda. Você pega esse brush que ele tem, que é algo mais texturizado, e passa, e ele já dá essa variação, aquela mistura entre as transições, e você consegue ter uma transição mais suave e ainda texturizada. Então é bem interessante, e eu gostei bastante do pacote de brushes dele, achei muito útil. Se faz diferença o brush que você usa, eu acredito que sim, mas não completamente. Também depende muito da sua habilidade com a ilustração. Por exemplo, se você já tem meio que um passo a passo de como fazer a sua arte renderizada e você não tem um preset de brushes definido, você só usa o padrão, você consegue ali, né? Tipo, eu já sei que quando eu utilizo a sombra aqui, eu coloco um degradêzinho ali e tudo mais, e eu vou precisar fazer esse trâmite aqui. Então, você consegue trabalhar ali com o fluxo, em maioria dos programas, né? O fluxo do seu brush, a opacidade e tudo mais. Então, dá pra você, mesmo com um preset básico de programa, fazer ilustrações muito top. Mas às vezes você pode levar um pouco mais de tempo do que se você tivesse algo já preparado de preset, entende? Por exemplo, quando eu estou fazendo algumas transições, eu uso um brush específico que ele tem meio que um degradêzinho. Só que se eu usasse um brush padrão, que é aquele redondo smudge, né, mais esfumaciado, melhor dizendo, mais esfumaciado, eu passo aquele esfumaciado e eu teria que fazer uma máscara utilizando talvez a seleção ali para dar uma máscara de corte, alguma coisa do tipo, ia dar um pouquinho mais de trabalho. Enquanto que o brush que eu utilizo, que é um brush meio que ele é um quadrado e a borda dele, uma das bordas é dura e a outra ela é bem suave, quando eu passo ele eu já consigo essa transição sem ficar tendo que usar muita máscara e tudo mais. Eu posso ajustar ele utilizando a borracha ali rapidinho para tirar alguma coisa que sobrou e tal. Então é bem mais rápido. Então eu acredito que dependendo do pacote de brushes que você utiliza, você pode ter mais velocidade, ainda mais se você estiver acostumado com esse pacote. Porque é que nem lápis de cor, quando eu desenhava no tradicional mesmo, sempre que eu comprava um pacote de lápis de cor, né, uma caixa de lápis de cor nova, caneta, alguma coisa do tipo, eu testava, eu pegava um sulfite e anotava o número do lápis ou o nome do lápis, e ia fazendo um risco com eles ou pintando um pouquinho para ver, e anotava, né, para ver qual que era a textura, qual que era a intensidade. E aí sempre que eu ia fazer uma ilustração
No tradicional eu pegava aquele A4 que eu tinha com os testes de cores dos lápis que eu comprei e deixava do meu lado, porque aí eu já sabia, tipo, esse lápis ele vai me dar essa cor, ele é mais texturizado, essa marca de lápis ela tem mais textura, essa daqui não. Então eu conseguia já ter uma pré-visualização. É tipo quando você abre a caixinha de brushes do Photoshop, você tem uma pré-visualização do seu brush, então isso facilita. Mas é claro que você utilizar e conhecer o pacote de brushes que você tem é muito importante, porque isso vai te poupar um tempo gigantesco, porque às vezes você está fazendo uma coisa ali com um brush, tá ali se matando, aí você troca para ver e você vê que o que você colocou depois é muito mais rápido, e isso pode agilizar muito o seu processo. Então eu recomendo, anotem aí, eu recomendo que você, se você não conhece o seu pacote de brushes por completo, pega um dia aí que você estiver fazendo de estudo, né, que você não está muito ocupado, e dá uma testada nos seus brushes, faz aí um risco, faz uma esfera, colore essa esfera, tenta fazer uma transição de cores nela e vai testando aí para você ver como que seus brushes funcionam, porque quanto mais acostumado com o seu brush, mais fácil você vai conseguir utilizar eles na sua pintura e mais rápido você vai saber qual utilizar em áreas específicas. Se você tem um brush para transição, você já vai saber qual que é. Você vai estar lá fazendo a transição do personagem de cores, você fala, não, esse brush aqui é mais rápido, deixa eu pegar ele. Você já vai fazer todas as transições com um brush só ali rapidão e depois você troca para o próximo, que às vezes é para colocar uma sombra, um detalhe, entende? Então você conhecer o seu pacote de brushes é bem importante. E com relação ao Suki Brush Set que eu comprei, eu sempre tenho que comprar, eu sempre tenho que pagar o meu pacote de brushes, eu digo que não, tá? Tem um monte de pacote de brush gratuito na internet que são assim extremamente úteis. E como eu já disse, um dos que eu mais gosto, cara, é o do Guilherme Freitas, que é muito bem planejado. É o da Loesch, que tem de graça na internet, você consegue achar, e o do Mark Brunetti. Cara, esses são os melhores. O do Mark Brunetti, eu vou até especificar o que eu uso em cada um deles. O do Mark eu uso muito para fazer as line arts, né? Porque ele tem um pacote de brushes muito bom para você fazer a parte de line, né? Ele tem lá, tipo, com textura de lápis, com textura de caneta, com uma textura mais assim, assado. É muito bom o pacote dele para line art. Recomendo muito. O do Guilherme Freitas eu não utilizo todos, assim, isso eu já deixo claro. Eu não utilizo todos os brushes do pacote dele. Eu utilizo, acho que 3. Que tem um lá que é um quadrado, né? Ele é um retângulo, perdão. Ele é um retângulo, ele é muito bom. E um que é mais esfumaciadinho e outro lá que eu não lembro agora. Eu uso 3, assim, que eu gosto lá, e ainda uso pouco. O que eu mais uso é o retângulo. E da Loesch, ela tem um que é tipo uma textura de lápis, que é muito boa também, que ela usa para fazer a line art dela quando ela tá começando. Então é muito bom também o da Loesch, gosto bastante. Ainda mais pelas texturas que ela acrescenta. Então assim, você conhecer o pacote de brushes é bem importante. Eu fiquei usando só o do Guilherme Freitas, acho que um ano inteiro, até aprender bem como que era cada um e tal, e ver qual que eu realmente ia acrescentar no meu case, né, de ferramentas ali, né, nas minhas principais ferramentas. Depois eu comecei a usar o da Loesch, daí eu utilizei bastante só o dela, né, eu deixei de usar outros, fiquei usando dela e depois eu escolhi quais os que eu mais usava e coloquei no meu principal também. E depois agora o penúltimo, né, que eu comecei a usar foi o do Mark, que daí eu também escolhi 2 dele lá e já acrescentei no meu pacote de brushes. E agora o do Suki Brush Set, que eu também com certeza não vou deixar de utilizar os dele. Com certeza o número 5 ali que ele tem das especificações e o 9 com certeza são os que eu vou mais usar. 5, 9 e o 10, assim, com certeza são os dos meus favoritos. Então é isso, pessoal. Se você não conhece os seus brushes, pega um momento aí para conhecer, rabisca um pouco só para ver como que funciona cada um dos seus brushes, anote, faça anotações em qual área do seu desenho você pode usar aquele brush. É muito importante você trabalhar não só desenhando, mas também com anotações, né? Estudar o que você tem aí e conseguir melhorar o seu desempenho nas artes, né? A sua velocidade para fazer elas, tá bom? Bom, ficou aí a arte finalizada, espero que tenham gostado. Ainda faltou uns pequenos detalhes, mas quem sabe eu traga ele em formato de shorts, né, do YouTube, para vocês verem, ou eu poste lá no meu Instagram ele mais renderizado com os detalhezinhos que eu notei que ficaram faltando, tá bom? Muito obrigado e até
Até a próxima!